Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou dar continuidade a alguns aspectos relacionados à empatia, dentro da grande abordagem da comunicação não violenta. Fique aí se você tem interesse para entender um pouco melhor o quanto a empatia pode facilitar, criar conexões uns com os outros e facilitar a comunicação. Fique aí que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Considerando então esse livro do Marshall, que é esse aqui. Tá? Então, a empatia é muito poderosa, porque ela possibilita com que a gente, de fato, crie vínculo uns com os outros. Alguns problemas que muitas vezes parecem ser insolúveis, através da criação deste vínculo, possibilita com que a gente comece a ver a outra pessoa de uma maneira mais humanizada e não tão, de certa forma, como monstruosa, tá? E isso é muito importante para que a gente, de fato, consiga se comunicar com o outro sem pintar o outro com uma imagem, na verdade, que nós mesmos temos e não que necessariamente é a realidade. Então, a empatia, ela tem a ver com a nossa capacidade de nos sentir vulneráveis. Quando estabelecemos um vínculo empático com a outra pessoa e nos sentimos respeitados em relação a isso, conseguimos também expor os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Dessa forma, então, possibilita com que a gente consiga se abrir e se expor para outra pessoa. Nesse sentido, é difícil a gente criar ou desenvolver a empatia quando a outra pessoa, ela muitas vezes exerce um poder ou está num nível de status superior a nós. A empatia, ela ocorre frequentemente num nível em que não há hierarquia, tá? Que o vínculo se dá mais ao nível horizontal. Nos vincularmos empaticamente, às vezes é mais difícil com pessoas mais próximas do que com pessoas mais distantes. Por quê? Existe um histórico que molda essa relação e muitas vezes, se não trabalhado constantemente a empatia e a escuta de um com o outro, dificulta um pouco esse vínculo, né, com as pessoas muito próximas, porque de certa forma essa relação ela está estabelecida há muito mais tempo, mantendo um tipo de relação. Então, às vezes mudar isso, ele requer, na verdade, maior tempo de trabalho para se vincular de uma forma mais empática. Aí, uma coisa muito interessante. Quando você está numa conversa com outra pessoa, provavelmente isso já aconteceu com você, e você está percebendo que aquela conversa ela não está indo, está meio morna, assim. A empatia, ela tem por objetivo você poder verbalizar para outra pessoa claramente que aquela conversa não está muito agradável. As pessoas às vezes estão só comunicando, falando e não estão se criando conexão umas com as outras. E a empatia, ela tem o intuito de estabelecer a conexão e isso pode ocorrer também através da comunicação. Então, quando percebe-se que a conversa não está se levando a nada, é importante verbalizar isso, porque frequentemente o que nos está deixando, de certa forma, desconectados, também está deixando a outra pessoa desconectada. Aí eu vou trazer aqui uma fala que o Marco ele fala sobre isso. O que entendia quem ouve, também entendia quem está falando. Então, quando a gente verbaliza isso, possibilita com que ser chamada a atenção para que se estabeleça de fato o vínculo. A comunicação através da empatia é tipo um reset dentro da linguagem da programação ou do computador que todo mundo deve ter, né? Afinal, vocês devem estar vendo aqui ou por um computador ou por um celular. Então, resetar um pouco essa comunicação possibilita a reconexão com o vínculo dessas ideias que estão precisando ou que está se querendo ser dita, né? Desse tópico, uma coisa que me chamou muita atenção é o silêncio. Quantas vezes a gente conversa com algumas pessoas e a gente não recebe feedback? A gente fala algumas coisas e as pessoas elas não contrapõem as ideias, não ajudam a gente também a tentar elaborar o que está sendo dito e não foi entendido. Então, o silêncio
ele é uma coisa que nos angustia, né? Provavelmente também angustia você porque a gente não sabe lidar muito bem com isso. Aí o Marshall ele faz uma provocação para tentarmos pensar o silêncio através das necessidades e sentimentos que essa pessoa está tendo. E é um desafio, particularmente para mim também. Eu vou ler uma partezinha aqui do livro que fala um pouco sobre isso e que acho que pode ajudar um pouco na fixação sobre isso. Uma das mensagens pelas quais é mais difícil termos empatia é o silêncio. Isso é especialmente verdadeiro quando nos expressamos de forma vulnerável e precisamos saber como os outros estão reagindo a nossas palavras. Nessas ocasiões, é fácil projetarmos nossos piores medos na falta de resposta e nos esquecermos de nos conectarmos aos sentimentos e necessidades que estão sendo expressos pelo silêncio. E aí, gente, como vocês lidam com o silêncio quando, de certa forma, você expressa de uma maneira vulnerável para o outro e essa pessoa não te dá retorno? Precisa de uma elaboração, né? E aí ele sugere, assim, ter empatia pelo silêncio, escutando os sentimentos e necessidade por trás dele. Nesse sentido, seria verbalizar para outra pessoa a necessidade de ter um feedback. Quando a gente se expressa em termos vulneráveis para outra pessoa, a gente... é difícil ficar insistindo, né? Em se mostrar vulnerável e, de certa forma, talvez soar para outra pessoa como se estivesse não respeitando a outra pessoa. Então, o silêncio, ele fala, mas muitas vezes é difícil a interpretação sem a outra pessoa dar o feedback, né? Então, nessa parte da empatia, que tem a ver com o receber, com o se conectar com a outra pessoa, para estabelecer esse vínculo de comunicação não violenta, a nossa capacidade de oferecer empatia pode nos permitir continuar vulneráveis, desarmar situações de violência em potencial, ajudar a ouvir a palavra não sem tomá-la como rejeição. Esse é um ponto que eu não tinha colocado antes. Quando a gente escuta um não de outra pessoa, a gente tem que um pouco, de certa forma, acho que esmiuçar um pouco esse não em termos do que foi colocado em relação a receber com empatia, e ver o que aquele não está expressando em termos de sentimento e necessidade do outro. Repetidas vezes, as pessoas transcendem os efeitos paralisantes da dor psicológica, quando elas têm suficiente contato com alguém que as possa escutar com empatia. O Marshall ele traz um dos exemplos em que uma menina não estava falando há muito tempo e, através do vínculo empático que ele foi estabelecendo com essa criança, ela foi aos pouquinhos conseguindo verbalizar as coisas. Imagina você não conseguir falar as coisas que estão ali precisando, né, efervescendo dentro de você e você não conseguir falar. Quando alguém cria com nós um vínculo, uma conexão através da empatia, facilita com que a gente consiga ir elaborando, consiga ir falando. Então, a empatia é um ingrediente fundamental para termos uma comunicação não violenta e também para curarmos as nossas dores, as emoções. Então, gente, por hoje era isso. Então, só para relembrar, né? Quem não viu os passos da comunicação não violenta na forma de verbalização, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que seria relacionado então à observação, à expressão do sentimento e necessidade quando vai verbalizar para o outro sobre algum evento observado e, por fim, o pedido. Posteriormente, então, em relação ao receptor, tem um vídeo falando sobre receber com empatia essa informação, tentando criar o vínculo. E nesse vídeo especificamente, o foco foi então a importância do vínculo, a importância da empatia na comunicação para fazer com que as informações que estão dentro desses seres que estão se comunicando, elas consigam fluir e criar o vínculo entre esses indivíduos. Vulnerabilidade e empatia são um ambiente para que as comunicações ocorram de uma maneira mais eficientes. Fique aí, então, que no próximo vídeo eu vou falar agora sobre a importância de nos conectarmos compassivamente com a gente mesmo.
tá? Então vai ser uma dancinha, assim. Primeiro a gente vai para a gente mesmo, tentando verbalizar para o outro de maneira mais específica alguns pontos. Depois eu foquei então no aspecto de como receber essa informação de uma maneira que possibilite a verbalização e também o processo de retorno dessa informação. E agora retoma um pouquinho a importância de nos conectarmos com a gente mesmo para fazer essa troca e esse momento empático, né? Afinal, você acha que empatia é uma coisa que dá para o outro ou também ela é possível ser trabalhada e elaborada dentro de nós mesmos? Fica aí então, que vai ser o próximo vídeo.